Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 596 e conforme eu falei ontem, hoje vamos falar sobre as viúvas. Ontem falamos sobre a família em Cristo, como deve ser o tratamento entre as pessoas da família de Cristo, e hoje vamos falar sobre as orientações de Paulo referente a essas mulheres que perderam seus maridos, né? Quem são elas e como deve ser o tratamento em relação a elas. Amém? Então vamos lá. Versículo 3 até o 16, um monte de coisa aqui falando sobre viúvas. Vamos lá. Versículo 3, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Em outra versão diz aqui, honre as viúvas verdadeiramente viúvas. Então ele fala aqui várias vezes sobre o que é ser uma viúva verdadeiramente viúva. Ele vai explicar aqui o que é isso. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos e familiares, cuidando da sua própria família. Assim, eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. Deus se agrada disso. Né? Isso é um sinal de gratidão, é um sinal de responsabilidade, de integridade, de coração, de você fazer por aquelas pessoas que fizeram tanto por você, né? Seus pais, seus avós, retribuindo isso. Então, se uma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem cuidar das necessidades dessa viúva, da mãe que é viúva ou da avó que é viúva. Amém? Continuando, versículo 5, a verdadeira viúva, mais uma vez ele fala, a verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, ela põe a esperança em Deus e ora de dia e de noite, pedindo a ajuda dele. Essa é a verdadeira viúva. Ela não tem ninguém que possa ajudá-la. Ficou sozinha na família, né? E ela deposita a sua esperança em Deus. Amém? Então, Paulo vai falar como deve ser o tratamento a essa viúva mais para frente. Mas antes ele fala aqui no versículo 6. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Ou seja, aquela que perdeu o marido e começa a ter, né, casos e mais casos e começa a se entregar à bebida ou outra coisa, ela já, tipo assim, ela morreu em vida. Está simplesmente sobrevivendo e às vezes pela decepção de ter perdido o marido, às vezes pela amargura, acaba indo para um caminho que não é o caminho correto. Versículo 7. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho para que ninguém possa culpá-las de nada. Então, Paulo ele tem uma preocupação com as viúvas para que elas sejam irrepreensíveis, para que as pessoas olhem para ela como deve ser, né? E que elas tenham uma atitude irrepreensível, para que ninguém fique falando mal delas. Ele tinha um cuidado, Paulo tinha esse zelo com as viúvas. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que aqueles que não creem. Uau, isso é forte, hein? Vou até ler de novo. Aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente aqueles da sua própria família,
negou a fé e é pior do que aqueles que não creem. Que forte isso, hein? Então aqui Paulo deixa claro que a vontade de Deus é que nós cuidemos daqueles que são da nossa família. Não é uma responsabilidade que nós temos diante de Deus de cuidar da nossa família, dos nossos parentes. Amém? Versículo 9. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver mais de 60 anos. Por que isso, né? Vamos entender mais para frente. Então, somente aquelas que tiverem mais de 60 anos e que tiver casado uma vez só. Por que isso? Vamos entender mais para frente também. Por que Paulo... Essa lista, né, que Paulo se refere aqui era uma lista onde a igreja ela se comprometia a cuidar dessas viúvas que estavam nessa lista, tá? Alimentando e dando todo tipo de apoio que elas necessitavam. Tá certo? Versículo 10. Então vamos lá, ela tem que ter mais de 60 anos, casado só uma vez. O que mais? Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas ações, uma mulher do bem, criou bem os seus filhos quando os teve, né? Se teve filhos, hospedou as pessoas na sua casa, ou seja, uma pessoa hospitaleira, praticou hospitalidade, que é muito importante, né, entre a igreja, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus. Em outra versão diz aqui que lavou os pés dos santos, né? Que foi realmente uma serva, né? Que serviu a igreja, que serviu os homens de Deus, as mulheres de Deus, o povo de Deus. Ajudou os necessitados, então uma pessoa generosa, que ajudou, que não negou ajuda a quem necessita. Enfim, fez todo o tipo de boa obra. Essa é a viúva que tem que ser colocada nessa lista, que deve ser colocada nessa lista. E aí ele explica, né? Por que não colocar aquelas que estão fora dessa lista, né? Inclusive mais de 60 anos, etc. Versículo 11. Não ponha na lista das viúvas as mais jovens. Por quê? Quando os seus desejos fazem com que queiram casar-se de novo, elas abandonam a Cristo. E assim elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a Ele. Ou seja, se elas entraram nessa lista, é porque elas também teriam uma vida de dedicação à igreja, de dedicação a Jesus. É como se elas estivessem casando novamente com Jesus, né? Mas as jovens, quando colocavam na lista, o que estava acontecendo a igreja estava colocando nessa lista viúvas que eram jovens e elas simplesmente viravam as costas e iam, né, e acabavam se casando, e isso quebrava um voto, né, que elas tinham feito. Versículo 13. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada. Olha só, talvez isso seja até o pior motivo, né? O motivo mais forte. Que elas, como eram novas, elas podiam trabalhar, podiam fazer alguma coisa, mas como elas estavam ali recebendo essa ajuda da igreja, o que acontece? Elas se acostumavam a não fazer nada. E a gente sabe que aquela pessoa que não faz nada, né? Casa vazia, oficina do diabo. O que acontece? Olha só. O que estava acontecendo, né? Então, acostumam a não fazer nada e a andar de casa em casa, e pior ainda, aprendem a ser mexeriquentas, fofoqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Isso é um fato, né, que estava acontecendo. Então, por isso, Paulo orientava a não colocar essas viúvas jovens na lista, né, que elas procurassem emprego, que elas procurassem algo que fazer, ou que os próprios familiares pudessem ajudar, ou que elas arrumassem de uma outra forma, mas que a igreja não desse esse sustento para que elas pudessem ali ficar sem fazer nada. Versículo 14.
Por isso eu quero que as viúvas mais novas, então a orientação de Paulo é essa, eu quero que as viúvas mais novas se casem novamente, tenham filhos e cuidem da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de nós. Tá? Então, Paulo percebeu que o melhor mesmo para que as viúvas mais novas era realmente se casar de novo, principalmente aquelas que não tinham filhos, né? As que ficaram viúvas sem filhos, case, tenha filhos, cuide da sua casa e etc. É o melhor. Uma orientação. Versículo 15. Pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Olha que triste. Isso é o que estava acontecendo na igreja daquela época. Talvez pela amargura, como já falei, pela depressão, a decepção, querendo preencher o vazio com algo que não seja Jesus. Versículo 16. Se alguma mulher cristã tem viúvas na sua família, ela deve ajudá-las. Que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham ninguém que as ajude, sejam verdadeiramente viúvas. Amém? Uau, quanta coisa, hein? Quanta coisa sobre as viúvas. Então, que nós possamos entender a importância, né, das viúvas, não só naquela época, mas também hoje em dia. Possamos ter um olhar cuidadoso com as viúvas. Incluo aqui a minha mãezinha querida, que já estarei com ela, voltando e curtindo e cuidando dela também. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado por tamanha sabedoria da sua palavra. Obrigado, Senhor Espírito Santo, por inspirar Paulo a trazer essas orientações com muita sabedoria, e que nós possamos realmente olhar para as pessoas, sermos generosos e sermos hospitaleiros e sermos pessoas que nós possamos cuidar da nossa família, que nós possamos ajudarmos principalmente aqueles que fazem parte da nossa família de sangue. Como é importante isso. A família que é um projeto que o Senhor criou, e o casamento é o núcleo desse projeto. E quando há a morte de um, quando morre o marido, muitas vezes a esposa ela fica ali numa situação bem necessitada, bem diferente, e precisa realmente de um olhar especial. Nós te recebemos, Senhor Jesus, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Te louvamos, te adoramos. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.